Bom, nós vamos para a palestra dessa noite. O Anésio é um pastor que eu acompanho desde a minha infância, na verdade. Não significa que ele é muito velho, nada disso, é porque ele foi para o ministério muito novo. Aí não é culpa minha. Mas o Anésio foi muito novo para o ministério e desde então, da minha adolescência, eu acompanho o ministério dele. E hoje a gente tem tido, Deus tem me dado a oportunidade de caminhar junto com o Anésio, com os pastores, alguns pastores amigos. Nós temos um encontro mensal, onde a gente sempre se encontra, gasta tempo juntos ali, aprendendo, compartilhando. Então, ter o Anésio aqui é uma honra para mim. Uma coisa que eu posso compartilhar a respeito da vida do irmão Anésio é o seguinte: ele é um homem muito consistente. Os anos provaram isso. O Anésio, ele é pastor da comunidade Carisma e eu percebo que o Anésio não fica flutuando nas modas das igrejas contemporâneas. Ele é sempre muito firme e essa é uma coisa que eu gostaria de te honrar aqui no meio da igreja, no meio dos irmãos que eu tenho pastoreado. Sou muito grato por isso. Continue assim, sendo esse exemplo. Vem para cá. Senhoras e senhores, Anésio Rodrigues. Obrigado. Irmãos, graça e paz. Uma honra estar com vocês aqui. De fato, comecei o ministério bem cedo. Esse ano eu vou fazer 40 anos de ministério pastoral. Então, tenho 51 anos de convertido e 59 anos de idade. Eu tenho uma honra de estar aqui com vocês. Queria repartir algo da palavra de Deus. Lembrando que o tema nos dado é o tema sobre a questão financeira. E eu vou falar especificamente sobre... meu tema é sabedoria divina em nossa vida financeira. Esse é meu tema. E eu vou falar especificamente sobre nós aprendermos a guardar, poupar, planejar e crescer na vida financeira. É isso. Como é que é a frase do Davi? Desjumentizar. Ah, é? Nossa, eu gostei demais. Eu gosto demais da Davi lá, que esteve ministrando lá com a gente, é um irmão querido demais. E eu fiquei imaginando, o que você achou da pregação do Davi? Né? Uma boa resposta. Mas meu tema é sabedoria divina em nossa vida financeira. E eu queria mais uma vez orar com os irmãos, pedindo a graça do Senhor sobre nós aqui, para que a gente possa ouvir, não aquilo que a gente quer ouvir, mas o que a gente precisa ouvir. Amém? Querido Pai Celestial, obrigado por sempre nos ouvir. Obrigado, Senhor, por ter nos trazido até aqui hoje. Acredito que cada pessoa que está aqui hoje é para ouvir da Tua palavra, inclusive eu, para aprender da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela mensagem que o Senhor quer nos trazer hoje aqui. Que possamos crescer em sabedoria e possamos cumprir a Tua vontade aqui, em nome de Jesus. Fala, Senhor. Amém. Sabedoria divina em nossa vida financeira. Irmãos queridos, eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Se a sua vida financeira continuar exatamente como ela está hoje, onde você vai estar daqui a 5 anos? Na vida financeira. Vai estar melhor? Vai estar igual? Ou vai estar apertado? O caso é que a gente não para pensar nisso. Infelizmente, a gente faz o que muitas vezes a MPB nos ensinou. A gente vai levando e a gente vai levando essa vida. Ou deixa a vida me levar e a vida leva eu. E não é para ser assim. Muitas pessoas vão simplesmente pagando conta, resolvendo o mês e sobrevivendo. Mas há uma possibilidade da gente construir alguma coisa para o futuro. E muitas vezes, eu até acredito que não é por preguiça ou falta de esforço, é falta de direção. Eu conversava com meu filho mais novo hoje, e ele viria aqui comigo, como ele não veio por uma questão, eu vi que ele está muito cansado, falei para ele, descansa, não vem. Mas eu peguei o esboço da minha mensagem e falei, você vai estudar isso aqui, que eu vou ministrar lá, e nós vamos conversar amanhã.
porque eu gostaria de saber essas coisas na sua idade. Aprendi um pouco mais tarde, mas aprendi. Mas são coisas para nós passarmos para os nossos filhos, só que antes de passar para os nossos filhos, isso tem que estar inserido dentro de nós, são princípios da palavra de Deus. Eu quero mostrar para vocês, baseado num texto das Escrituras Sagradas, se você quiser abrir a sua Bíblia comigo, em Lucas 14, do versículo 28 ao 30, eu vou ler pela Nova Versão Internacional, o texto também vai estar aqui na tela, para você poder acompanhar comigo. Lucas 14, do versículo 28 ao 30, nosso Senhor Jesus ensina o seguinte: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Note essas frases que estão aí em negrito: construir, calcular e capaz de terminar. Construir uma torre naquele tempo era um pouco de ostentação. Nós estamos falando de um tempo em que as casas eram muito pequenas. Construir uma torre é construir uma casa mais alta, na verdade. Talvez a palavra torre aqui não seria o ideal para nós entendermos. Ele está falando simplesmente de construir uma casa muito maior. Mas a pessoa pretende construir uma casa maior, só que ela não planejou. Ela começa a construir para a construção no meio do caminho por falta de planejamento. E Jesus fala: o pessoal vai passar e vai rir. Porque na hora em que você começou a construir, que lugar, olha só. Só que passado algum tempo vai ver que a pessoa não terminou e vai falar: não era nada disso, estava só se mostrando para a gente. É isso que Jesus está ensinando. Então note que Jesus fala de construir, ele fala de calcular o preço, ou seja, ele fala de fazer conta, inclusive ele fala: se assenta, ou seja, vamos fazer conta. E depois ele fala de concluir aquilo que começou. Então ele está ensinando que o segredo está na perseverança dos princípios, da prática dos princípios. Então, Jesus está falando de alguém que deveria planejar antes de agir. Jesus está falando de uma pessoa que, se ela praticar de modo correto, ela vai ser sábia, mas se ela não praticar dessa maneira, vai ser tolo. Então aqui está falando de um princípio de planejamento. E quem não se planeja, se perde. Porque se perde no meio do caminho. Eu me lembro, anos atrás, conheci um casal que então era exatamente esse o assunto. Eles resolveram construir uma casa maior. Nada de errado com isso. Se você tem esses planos, que Deus abençoe. Mas, por favor, faça planos. Como Jesus disse, se assente e calcule. Não fizeram isso. Começaram a construção e então, para tampar algumas situações, foram se envolvendo com empréstimos bancários. Quando já não havia mais empréstimo bancário, então começou naquela de empréstimos com outros irmãos da própria igreja. E aí, moral da história, terminaram com nome sujo, terminaram sem amigos, porque muitos amigos estão sem receber até hoje, e eu estou falando de uma coisa de mais de 25 anos atrás, e o casal nem mais está junto hoje também. Então note quanta crise surgiu simplesmente por falta de planejamento. O detalhe é que a gente não planeja para fazer muitas coisas. Nós temos hoje um perigo em nossas mãos chamado cartão de crédito. Porque o cartão de crédito você passa e não sente. Diferente do seu avô, no meu caso do meu pai, que tinha o dinheiro no bolso do paletó. De modo que se ele tirasse de lá, não tinha o que fazer, saiu de lá, não volta. Assim, entendeu? Tirou de lá, ou acabou o dinheiro do bolso do paletó, não tem mais o que gastar. Mas o cartão de crédito nos possibilita rolar dívidas, jogar para outro mês. E aí você não vai fazendo esses cálculos e o dinheiro vai sumindo.
Imagina que você tem uma casa e a conta de água está muito alta. Você fala, puxa, deve ter vazamento na caixa d'água. Mas a caixa d'água está perfeita. E aí você descobre que você tem várias torneiras pingando na sua casa. Você tem vazamento em pias, em torneiras, em vaso sanitário. Você tem vários vazamentos e aquilo está causando um esvaziamento da sua caixa d'água. A caixa d'água são as suas finanças. E muitas vezes esses vazamentos têm nome. Por exemplo, nome como compras online, nomes como vícios de jogos e principalmente assinaturas que você nunca usa. Se você prestar atenção, você deve ter feito algumas assinaturas que você não usa. Você tem assinaturas de vários canais de vídeo e você assiste um vídeo daquele no mês. E eu te pergunto, vale a pena aquilo que você está gastando? Porque a gente tem que aprender a fazer conta anual. Anésio, mas ali é baratinho, eu pago, sei lá, pago R$50. Não, você não paga R$50, você paga R$600 no ano. É a conta anual que você tem que fazer. Quando você faz uma conta anual, você vê o buraco que você está entrando. Então, tome cuidado com isso. Sabe qual é um problema sério que nós temos encontrado hoje? E eu estou falando de igreja, inclusive. Fora da igreja isso é normal. No meio da igreja também está acontecendo. São vícios em jogos de aposta online. As famosas bets. Note quantas propagandas de bets a gente vê. Uma vez eu estava assistindo um jogo de futebol, minha esposa ali comigo, eu falei, querida, vai entrar o intervalo, vamos dar uma olhada e vamos contar? Nós contamos 8 propagandas diferentes de bets, num intervalo talvez de 5 minutos. Sem contar na camisa do jogador, sem contar no estádio, em outros lugares. E visa principalmente o público masculino. Então, meu querido, se você é casado, fuja da bet. Tua mulher está de olho, fuja, corre que é perigo. Veja bem, o nosso futuro financeiro não depende tanto do quanto que a gente ganha, mas dos hábitos que nós construímos. Porque são nesses hábitos que a gente vai construindo que a gente ou vaza o dinheiro, ou, que é o meu tema de hoje que eu ainda não entrei, ou a gente aprende a guardar dinheiro. O caso é o seguinte, nós precisamos voltar a ler as Escrituras para nós. O livro de Provérbios, por exemplo, você deveria fazer uma leitura diária do livro de Provérbios. Por isso que ele tem 31 capítulos, porque é um para cada dia do mês. Então, no dia de hoje, você leria exatamente o capítulo de Provérbios referente a hoje. Separe um versículo apenas e deixe aquele versículo para você meditar ao longo do dia. Preste atenção quantos textos ali vai falar sobre pobreza, riqueza, vai falar sobre preguiça, sobre diligência, vai falar sobre organização, vai falar sobre o preguiçoso. Então você vai ver muita lição. E um detalhezinho, quando você aprende um princípio da palavra de Deus, uma lição bíblica, e ela entra dentro de você, meu querido, aquilo tem o poder de transformar a sua maneira de ser e de pensar. Você passa por uma revolução na sua mente ali. Ou como a Bíblia mesmo chama, você renova a sua mente. Você passa por uma metamorfose através da renovação da sua mente, que é o que diz lá em Romanos capítulo 12. Você muda a sua maneira de pensar e não vai ser mais o mesmo. Tem uma frase que se atribui a Albert Einstein, que diz assim: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então se expanda, leia sobre o assunto. Tem um erro grave que a gente faz, é não fazer contas. Note que no texto Jesus fala sobre sentar e calcular o preço. A maioria de nós gasta no impulso, ou tem gente que tem, como dizer minha avó, ciricutico, né? Quando vê a palavra promoção. Ele nem precisa, mas ele acha que é promoção. E um detalhezinho, a pessoa que compra numa promoção, ela acha que ganhou dinheiro. Olha, eu comprei muito barato. Não, você gastou um dinheiro. Você não entendeu? Eu sei que você comprou mais barato, mas você gastou um dinheiro.
A questão é se você de fato precisava daquilo ou não. Por isso que você tem que sentar e calcular primeiro, se preparar primeiro para o que você vai fazer. Queridos, eu não acredito em mágica para a área financeira. E nem essas coisas que muitas vezes faz hoje nas igrejas evangélicas, que, não, vem aqui, eu vou te abençoar, e você sai abençoado e vai ser próspero, aleluia. Meu irmão, nós não estamos de brincadeira com o evangelho. Os princípios da palavra de Deus são princípios para nós inserirmos na nossa vida, mudar nossa maneira de pensar, mudar nossas atitudes, e o crescimento vem. Crescimento financeiro vem com o tempo, sem milagres, sem mudanças bruscas, vem com a reeducação dos nossos hábitos. Então é aqui que eu quero começar aqui pensando com vocês algumas coisas, e se a sua vida continuar como está hoje, onde é que você vai estar daqui a 5 anos? Eu fiz uma tabelinha interessante que eu já repeti diversas vezes na comunidade onde eu pastoreio. E eu queria mostrá-la aqui para vocês agora. Coloca a tabelinha para mim, por gentileza. Nessa tabela você encontra aqui mais ou menos uma média do seu salário. Dá uma olhadinha, você vai encontrar aqui na primeira coluna, na mais escura, alguma coisa que se pareça com o seu salário. Olha o pensamento aí como ele vem. Se você guardar 10% do seu salário em 1 ano, quanto que você vai ter? E em 5 anos, quanto que você vai ter? Mas se você guardar 20%? E se você guardar 50% do seu salário? Alguém dirá, impossível guardar 50% do seu salário. Espera um pouquinho. Eu cheguei para o meu filho, falei, filho, você não paga luz, água, nem aluguel aqui em casa. Você está trabalhando. É indiscutível isso, você não guardar 50% do seu salário. Você não tem desculpa para não guardar isso. Por isso que eu digo, seria bom ter nos ensinado isso quando a gente ainda estava começando na nossa carreira profissional. Isso ajuda bastante nós instruímos aos nossos filhos, nós começarmos também a guardar. Ainda que você comece aqui com 10%, que você comece a guardar. Aos poucos a gente precisa aprender a viver com menos. É isso que eu vou falar mais adiante sobre vida mais simples. Muito bem, aqui está apenas uma tabela. Alguém, por exemplo, veja se você tivesse, veja o quanto você vai ter, diz aí, é só você seguir aí a tabela, daqui a 5 anos. Olha o quanto você vai ter. Faz diferença isso na sua economia? Muito bem, a minha questão é o seguinte. Uma vez eu cheguei lá na Carisma, onde eu pastoreio, e eu mostrei uma tabela como essa, né? E aliás, antes de mostrar a tabela, eu tinha feito uma pergunta. Quem aqui tem 5 anos de Carisma, pelo menos? De um monte, a gente levantou a mão. Falei, tá bom, vamos aumentar 10 anos. E outras pessoas, eu falei, pois bem, exatamente 5 anos atrás, eu mostrei essa tabela. E há 10 anos atrás, eu também mostrei essa tabela. Claro que é atualizada, né? Agora já está atualizada. Mas eu falei, se você tivesse praticado isso, quando você ouviu pela primeira vez, olha onde você já estaria hoje. É isso que deve nos empolgar, olhar agora para o futuro e falar, daqui a 5 anos eu vou querer olhar no tempo, para o dia de hoje, e mandar um beijo para mim, dizendo, valeu, olha aí o que você fez. Você ouviu a palavra e deixou a palavra renovar sua mente. Você daqui a 5 anos vai estar sorrindo com você, daquilo que você fez. E olha que aqui eu estou falando somente de guardar. Eu sei que os números enchem as nossas vistas e a gente nos perguntamos assim, né? Por que eu não fiz isso 5 anos atrás? No entanto, assim como hoje é o futuro de 5 anos atrás, hoje é o passado de daqui a 5 anos. Portanto, se você começar hoje, daqui a 5 anos você já vai notar a diferença na sua vida. Você nota que eu não estou falando uma coisa tão longo prazo assim. Até porque, se você começar a praticar em 1 ano, você já vai sentir diferença. Eu te diria que talvez você termine já este ano de uma maneira diferente na qual você começou. Então aqui vem os conselhos para a gente chegar nisso. Vamos lá? Primeiro deles, viva uma vida mais simples. Eu acho que esse é o ponto que mais pega. Eu estou recomendando você viver abaixo do que você ganha. É isso que eu estou recomendando. Você não precisa mostrar nada para ninguém, querido. Viva uma vida mais simples. Aprenda a viver com menos do seu próprio salário. Eu e minha esposa vamos fazendo isso aos poucos. Mais adiante eu conto o nosso testemunho pessoal.
Hoje nós aprendemos a viver em torno de 58% a 61% ou 62% do nosso salário. E o restante? Eu sou dizimista desde os 11 anos de idade, meu primeiro emprego, meu querido. Então, dízimo eu não abro mão disso. Não sou obrigado a dar dízimo, ninguém me obriga a isso. Eu sei que eu estou na graça, não estou debaixo da lei. Não tem, para mim, estou falando de mim, por favor, não quero contrariar a doutrina da igreja. Para mim não tem maldição nenhuma se eu não der, mas tem bênção se eu der. Então eu vou dar. Eu gosto de dar. Eu quero investir na igreja onde eu gosto, onde eu convivo, onde ali eu sou abençoado. Então eu invisto. Mas não é só dízimo, dou ofertas também. Não só ofertas, esmolas. Quantos cristãos, quando chega no semáforo, fecham o vidro do carro? Eu tenho uma prática, por exemplo, de trocar dinheiro e deixar dinheiro trocado dentro do carro, porque muitas vezes passa o rapaz lá vendendo balinha, cá entre nós, você acha que ele queria estar ali? É igual algumas pessoas falaram, tem uma mulher com uma criança lá, está usando a criança. Eu falei, você acha que ela queria estar ali? Debaixo do sol com aquela criança no colo? Você acha que se ela tivesse dinheiro, ela não preferia estar em casa com aquela criança, tranquila dentro de casa? Se ela está ali é porque precisa, meu querido. Nunca foi pobre na vida, não? Se você não for, eu te explico como é que é. Eu sei o que é ser pobre de você, às vezes não ter o que comer, de ter uma refeição no dia. Minha família passou por isso já. Já fui engraxado, já fui catador de ferro velho na rua, já fui flanelinha, já fui vendedor de caldo de cana e de jornaleiro. E eu não tenho nenhum problema com isso. Aliás, uma das coisas que eu gosto é quando eu encontro esses meninos carregando esses carrinhos cheios de ferro velho, eu chego lá nele e quero dar uma graninha para ele. Eu falo, eu quero investir na tua vida. Só que eu quero 5 minutos seu. O menino para me ouvir, claro, e eu conto para ele o meu testemunho. Eu falei, eu fiz isso que você está fazendo. Mas eu quero te mostrar o caminho para você crescer. Então, seja generoso. A maioria dos moradores de rua, no caminho da minha casa até a Carisma, eu conheço por nome. Porque eu abro janela, falo com eles, sei o nome deles, oro por eles, gosto de dar alguma ajuda ali para eles. É gostoso. A Bíblia nos ensina a dar esmola. Então, hoje eu não vou ter tempo de falar sobre generosidade, porque exigiria um dia inteiro só para tratar do assunto de generosidade. Mas hoje eu quero te mostrar que você precisa aprender a viver uma vida mais simples, para você poder ter o que fazer. Então, você não pode consumir tudo aquilo que você produz. O problema nosso é o seguinte, aliás, eu vi uma pesquisa tempos atrás. Na pesquisa tempos atrás dizia o seguinte, que o leste asiático, seria Japão, por exemplo, ou Coreia, as pessoas normalmente economizam em torno de 20% de toda a sua renda. Os europeus economizam em torno de 5% da sua renda. Os americanos e latino-americanos, os norte-americanos e latino-americanos, normalmente gastam de 10% a 15% a mais do que a sua renda. A gente foi viciado lá atrás, com o famoso crédito bancário ou cheque especial, lembra disso? Alguns de vocês são do tempo aí que a gente soltava cheque para 30, 60 e 90 dias, vocês lembram disso? Isso é vício. O banco quer que você compre o dinheiro dele. Você compra o dinheiro dele e paga 1,5 por cada dinheiro que você comprou. Então você está comprando dinheiro do banco. Quando você investe, você que está emprestando dinheiro para o banco. É diferente. Então, você não vai sair do aperto financeiro se você ficar ostentando uma vida cheia de pompa. Olha o que a Bíblia diz, Provérbios 13, versículo 7. A vida presunçosa e cheia de pompa, estou usando aqui a tradução da Bíblia Mensagem, é uma vida vazia. Eu vou repetir. A vida presunçosa e cheia de pompa é uma vida vazia. Mas a simples e sincera é uma vida plena. Tem gente que não se contenta com o que tem. Aí ele gasta o que não tem para comprar o que não precisa, para impressionar gente que ele nem gosta. Como é que é aquilo? Burro, como que é? Desjumentar-se. Nesse caso seria jumentar-se. Muitas pessoas, ela passa por crise, então para preencher o vazio,
ela, ou talvez alguma crise, alguma ansiedade, algo parecido, ela acaba comprando aquilo que não precisa. E cá entre nós, se você compra uma coisa muito legal, sim, ela te traz uma alegria. Só que é uma alegria efêmera. O que é efêmera? Uma nuvem no céu. Daqui a pouco, sumiu. É como um objeto novo, um celular novo. Uau, legal, 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 legal. E daqui a pouco não serve mais. Daqui a pouco ele já está todo riscado. Já não serve mais para você. Ele dura um tempinho só. Então, toma cuidado com isso. Olha o que diz Eclesiastes 6:9. Diz assim: é muito melhor ficar satisfeito com o que se tem do que estar sempre querendo mais. Meu querido, eu não estou dizendo que você não deve ter sonho da casa nova. Sim, deve ter. Deve ter. Mas tem uma maneira de fazer esse planejamento. Mas o que eu quero te ensinar é você antes valorizar aquilo que você tem hoje. Nenhum problema você desejar um carro novo, mas por favor, não é o teu carrinho velho merece um pouquinho mais de atenção. Afinal de contas, é ele que te leva para tudo quanto é canto até hoje. Então ele merece no mínimo ser limpo. Então cuida bem do que você tem. Valoriza o que você tem hoje. A casinha sua é simples, mas é sua. Eu já vi uma vez num carro antigo, estava escrito assim: é velho, mas está pago. Está aí, correto. Não seja um saco sem fundo, querido. A vida simples que eu estou falando não é uma vida de carência, não é disso que eu estou falando. A nossa geração, ela confunde fartura com desperdício. Não tem nada de errado de você querer ter carro novo. Se você se preparou para realizar um sonho e sem dívida, fique bem, curta seu momento, nenhum problema. Eu incentivo as pessoas a terem casa própria, e aí está aí um bem que é muito caro aqui na nossa nação. Mas incentivo, é muito importante para você isso, mas que seja bem planejado. O que eu estou falando é para você não usar de ostentação, para querer se sentir melhor do que os outros, querer desfilar uma coisa que não representa quem realmente você é. Eu conheci um casal, por exemplo, gente, parecia ser o casal mais rico lá da igreja, pela maneira como desfilava. Eu estou falando de ouro nos dedos, assim, ouro, coisa que parecia muito rico. E aí um dia chegaram assim para mim e falaram: você pode dar uma carona para a gente? Eu falei que ela não, deu problema no nosso carro, tudo mais. Eu falei, claro, vamos lá. Aí nos convidaram para entrar, e eu vou te falar o seguinte, irmãos, que casa feia. E eu não estou falando de feia, de simples. Sabe o que é uma casa feia? Primeiro, suja. Segundo, desarrumada. Terceira, mal cuidada. Eles se vestiam num padrão, para mostrar um padrão que eles não eram e não tinham. Vende aqueles anéis de ouro e pinta aquela parede, por favor, que tinha bolor na parede. Está entendendo a diferença? É isso que eu chamo de ostentação. Tem uma frase que eu acho interessante. Irmão, para de ser dublê de rico. Entendeu? Para de ser dublê de rico. Parece, mas não é. Então, quem faz isso não constrói patrimônio, não constrói uma base. Se você sempre gastar com besteira, você nunca vai construir o seu patrimônio financeiro. Grava bem isso, você não é bem sucedido por causa do relógio que você usa. Você não é uma pessoa bem sucedida por causa do carro que você dirige, ou por causa do tênis caro que você comprou. Não é isso que faz você bem sucedido. Você é bem sucedido pelo seu patrimônio, aquilo que é estável na sua vida. Agora, se você vive gastando tudo, dificilmente você vai construir um patrimônio. Segunda dica. Então a primeira, vida simples. Segunda dica, dedique-se ao seu trabalho e dê o seu melhor. Eu estou numa igreja presbiteriana, que tem a sua origem na Reforma Protestante. A Reforma Protestante nos ensina que o trabalho é uma bênção de Deus na vida da gente. Portanto, meu querido, se dedique ao trabalho.
E quando eu falo se dedicar ao trabalho, não é assim, não, eu levanto todo dia no mesmo horário, não chego atrasado. Isso é obrigação. Onde eu quero chegar vai crescer. Vai fazer mais do que o que estão esperando de você. Vai fazer cursos. Só no mês de janeiro eu fiz 4 cursos. Porque eu queria crescer em áreas que eu queria conhecer mais. Cursos online, tem um monte. Vai crescer, vai expandir a tua mente. Vai fazer coisa nova. Vai se tornar um dos melhores na sua área. Quais são as áreas que você não domina bem? Vai crescer naquela área, mesmo que não seja relativa ao teu trabalho. Uma das áreas que eu sou apaixonado é ciência e astronomia. Não tem nada a ver com o meu trabalho. Aliás, eu queria ser o astrônomo ou arqueólogo. Astronomia lida com coisa celeste, arqueólogo com coisa velha. Deus falou, vai ser pastor, vai ler coisa celeste e coisa velha na igreja ao mesmo tempo. Tá ótimo, vai ser pastor. Vai ler bastante. A leitura expande a mente da gente. A gente precisa crescer mentalmente. Uma vez eu estava falando num lugar e eu falei o seguinte, olha, eu já fui no Azerbaijão, eu já fui para as montanhas do Nepal, eu conheço alguns lugares bem distantes da África, alguns lugares lindos e maravilhosos ali da Itália, sem nunca ter ido lá. Os livros me levaram. Eu vi nos livros. A leitura levou minha mente para aqueles lugares. E aquilo me satisfez. Sem precisar pagar passagem aérea, sem problema de receber um drone na minha cabeça. Eu aprendi. Como? Pela leitura. Provérbios 22, 29 diz assim: você já observou um homem habilidoso no seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhará para gente obscura. Ora, trabalhar para o serviço real e não para gente obscura, linguagem da época está dizendo, vai ganhar bem. Porque o cara é bom no que faz. Uma pergunta sincera e honesta para você. Você é bom naquilo que você faz? Dá para ser melhor naquilo que você faz? Ali atrás te mostrei uma tabela para você economizar. Mas você não melhora a sua vida somente economizando. Você melhora a sua vida crescendo. Você precisa crescer. Você precisa expandir as suas tendas, alargar a sua tenda. Você precisa crescer em você. Então, principalmente a moçada mais nova, melhore seu currículo. Melhora seu currículo. Vá aprender coisas novas. Não basta saber, vai aprender, vai ter cursos. Vai aprender sobre inteligência artificial. Vai compreender um pouquinho mais dos campos da tecnologia, que é um campo que está em expansão hoje em dia. Vai expandir a sua mente na questão de negócios. Vai melhorar as áreas que você foi fraco na sua própria escola, em que na escola você não aprendeu. Vá atrás. Vai aprender uma nova língua, ou algumas novas línguas. Lembro-me, acho que contei isso aqui de uma última vez que tive. De repente não contei. Mas eu me lembro de uma vez, uma tia-avó minha, é uma mulher inteligentíssima, ela já estava com 90 e poucos anos de idade, acho que 93 na época. E eu fui na casa dela para bater papo com ela, e a hora que eu fui sentar, tinha uma Bíblia. E assim, gente, naquele tempo que a Bíblia só tinha Almeida corrigida e atualizada. Você sabia até se o cara era tradicional ou pentecostal só pela lateral da Bíblia, não é? Se era aquela lateral vermelha, cheia de marcação, era do pentecostal, do douradinho assim, sem nada, era do tradicional. Você já sabia isso. E tinha uma Bíblia assim que estava diferente. Eu peguei assim, falei, uma Bíblia diferente? Aí eu olhei, virei para ela, chamava ela de vó, mas era minha tia-avó, né, irmã da minha avó. Eu falei assim, vó, italiano? Eu falei, filho, estou com um tempo aqui, queria aprender uma língua nova, nada melhor do que a Bíblia, né? 93 anos de idade querendo aprender uma língua nova. Detalhe, tá? Falava espanhol. Foi professora de português do Jânio Quadros. Então deve você ter uma ideia da mulher, né? Como é que ela era, né? Sabia espanhol, sabia inglês, falava muito bem, sabia alemão e o italiano. Ela falou, o italiano eu não treinei. Então ela sabia italiano, mas estava destreinada, ela queria melhorar um pouquinho. Paulo, na sua última carta, no último capítulo,
Nos últimos momentos da sua vida, ele fala para o Timóteo: me traz os livros. O que um homem que ia morrer queria com o livro na mão? Queria aprender mais. Então, querido, vai crescer, vai expandir. Se torne melhor o que você puder na sua área. Isso vai aumentar a sua possibilidade de aumentar a renda. Porque você consegue fazer novos negócios, você consegue ser um profissional mais valorizado no mercado, exatamente por causa do número de cursos que você faz. Tem um irmão querido, que eu o conheço há muitos anos, é um rapaz novo ainda. Novo assim, está na faixa dos 40 e poucos anos. Nesse novo que eu estou falando, é que eu conheço há muitos anos. Então, quando eu o conheci antes dos 30, e um rapaz dedicado, e eu insistindo com ele de cursos, e ele fazia, ia atrás, fez tudo. Fez publicidade, fez marketing, falava bem o inglês, fez tecnologia, tudo mais. Hoje, diretor do Google para a América Latina. E ele chegou num ponto em que ele falou o seguinte: vou me aposentar. Eu falei: como assim? Ele falou: eu já ganhei mais do que eu preciso. Eu quero curtir minha família. Eu quero ter tempo com as minhas filhas. Eu me banco dessa maneira. Mas antes, ralou bastante, estudou bastante, se valorizou no mercado. Vai crescer, meu irmão. Vai crescer. Tem grandes possibilidades de você crescer. Terceiro, invista no seu futuro. Guarde o suficiente para que você viva um futuro com algo digno. Lembro-me de algum tempo atrás, eu não lembro se o Alan estava lá. Você estava lá, Alan, quando eu falei com os pastores sobre aposentadoria? Coisa que pastor geralmente não pensa. Como é que anda o seu pensamento sobre aposentadoria? Você fala: Nésio, para. Eu estou nos meus 20 e poucos anos. Meu filho com 23 anos de idade está investindo na aposentadoria dele. O meu com 32 anos já está bem adiantado sobre a aposentadoria dele. Então, é agora que você precisa. Porque quanto mais cedo você começar a investir para a sua aposentadoria, menos dinheiro você precisa gastar ali. Agora, se você, assim como eu, já está aí, já virou ampulheta, você já tem mais passado do que futuro, então o valor tem que ser um pouquinho maior, o aperto tem que ser um pouco maior. Então, cuidado para você não perecer no futuro por falta de visão agora no presente. Então, seja organizado e regular e disciplinado em guardar seu dinheiro. Quando nós fazemos algo regularmente, acontece algo no nosso cérebro, uma espécie de um clique que dá no cérebro. Ou seja, seu cérebro entende que aquilo tem que virar rotina. Quando você está fazendo algumas coisas pela primeira vez, aquilo gera muita tensão para você. Tente se lembrar a primeira vez que você dirigiu. Atenção completa, porque seu córtex frontal estava tudo ali pesado para você. Acontece que quando você pratica isso ao longo de muito tempo, aquilo vira rotina para você. Por exemplo, você não pensa para andar, você não pensa para mexer o garfo para comer. São rotinas que você faz há tanto tempo que você faz automático. Da mesma forma, é mais difícil você começar a guardar dinheiro, porque se você fizer isso sempre, por um bom tempo, aquilo vira rotina para você. Começa a virar uma prática para você. O mais difícil é agora, é o começo. Como eu disse, eu gosto muito de ciência. Uma das coisas que você vai ver na ciência é que quando você tem o lançamento de um foguete, ele gasta quase que em torno de 85% de todo o combustível dele nos primeiros 2,5 minutos. Porque é ali que ele precisa do impulso maior. É ali que é o maior custo para ele. É muito mais difícil você começar algo. Mas depois que vira rotina, gente, vou te contar um negócio. Quando você vê aquele dinheirinho que foi guardado, e daqui a pouco você vê que ele já está um pouquinho maior, porque ele já rendeu alguma coisa, é tão gostoso. Você começa a ter prazer naquilo, você fala: eu quero guardar mais, eu quero guardar mais. Eu não estou te ensinando a você ser mão de vaca, eu não estou te ensinando a você ser ganancioso,
Eu estou te ensinando você a ser prudente. É isso que eu quero te ensinar aqui. Meu princípio aqui é o princípio da prudência. A Bíblia diz o seguinte, olha só, Provérbios 21, versículo 20. O homem sensato, ou inteligente, ou sábio, mas o homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na abundância. Mas o insensato, ou seja, o tolo, não. Por quê? O quê? Gasta tudo o que ganha. Ou seja, gastar tudo o que ganha é se comportar como um tolo. Então, querido, começa por onde? Começa com o que você tem, querido. Começa pouquinho. E agora eu queria te falar como é que isso funciona na prática. Anos atrás, para você ter uma ideia, meu filho tem 32 anos, e eu estou contando uma história de quando ele tinha em torno dos seus 2 para 3 aninhos de idade. Contando algo de 30 anos atrás, mais ou menos. Primeiro filho, eu aprendi com o meu pastor que eu tenho que ter o dia da família, e honro isso até hoje, tem um dia que é só nosso. Então a gente ia passear com o filho. Para quem conhece ali a cidade de Osasco, eu morava ali no Piratininga, e dali para Alphaville era rapidinho, lembrando que naquele tempo não tinha pedágio, não tinha nada. Então, para parecer rico, eu ia para Alphaville, claro. Logo na entrada de Alphaville, ali onde tem hoje um shopping, no lugar do shopping tinha ali um McDonald's. Muito gostoso, por sinal, e o brinquedão, nível de Alphaville. Era o mesmo que eu ia pagar num McDonald's de Osasco, entendeu? Mas eu gastava o mesmo lá em Alphaville, num brinquedão muito melhor. E era também o tempo em que eu deixava meu filho lá brincando no brinquedão, e eu e a Magda, minha esposa, a gente tinha nosso tempo ali para a gente conversar, que vocês sabem que criança pequena, quanto que suga da gente. Mas, vamos pensar aqui um pouquinho. Eu fazia isso toda semana. Até que um dia eu resolvi fazer conta. Se nós pegarmos hoje um combo do McDonald's, desculpe falar muito aqui o nome da empresa, mas é o fato, tá? Um combo está em torno de R$40. Eu vou diminuir esse valor, tá? Só para facilitar a nossa conta. Porque se nós juntarmos os 3 combos, dá R$120. Eu vou diminuir aqui para aumentar mais adiante. Vamos diminuir para 100? Que eu gastasse R$100 por semana, tá? Ali. R$100 por semana são 400 no mês. 400 no mês. Nós já estamos falando de alguma coisa muito maior. Estamos falando de 4.800 no ano. Que como eu abreviei, como eu reduzi o valor, vai facilitar, vou arredondar para 5 mil. 5 mil reais no ano. Em 5 anos, 25 mil reais. Em 5 anos eu daria 25 mil reais para aquela empresa, que não faz diferença nenhuma para ela. Mas para mim, grande diferença faria. O que eu e a minha esposa resolvemos fazer? Nós não resolvemos só não ir mais. Nós resolvemos que aquele dinheiro não poderia também ficar na carteira, porque senão a gente gasta em outra coisa. Nós abrimos a boa e velha caderneta de poupança. Muita gente hoje quer falar, Anésio, como é que faz para investir na bolsa? Espera um pouquinho, você tem dívida? Não, então paga a tua dívida primeiro, esquece bolsa de valores. Ah, mas como é que faz para investir agora que eu já paguei minhas dívidas? Você está guardando quanto? Não está guardando? Então começa a guardar na poupança. Até 50 mil você guarda na poupança. Depois você vai pensar em investimento. E investimento tem que ser simples, gente. É CDB e pronto, ou tesouro direto. É o melhor que tem. Eu estou falando de investimento tradicional. Não faça investimento arriscado. Guarde o básico, faça o básico. Nós começamos a guardar. Começamos a guardar R$100, porque eu recebia por semana. Começamos a guardar R$100 por semana. Aumentamos o valor à medida que outros valores foram aparecendo. Cada vez que eu ganhava uma oferta ou algo parecido, ou fazia algum trabalho extra, que eu também trabalhava fora, além da igreja, eu pegava aquele dinheiro e não mudava o nosso padrão de vida. Guardava. Fomos fazendo isso. Fizemos isso ao longo de muitos anos. Muitos anos. Se eu estou falando aqui em torno de quase 30 anos que nós ainda fazemos isso hoje, você vai tendo ideias aí do quanto que a gente vai guardando. Eu não comecei com muito, mas eu comecei. O que eu estou te ensinando, meu querido, é que você pode pensar já para o próximo mês.
Quanto você vai guardar no próximo mês? Que você comece com R$100, querido. Eu comecei com 100. Dá para começar com mais. E se você fizer isso, mês após mês, ano após ano, com o tempo, aquilo que era pequeno começa a crescer. E nota, não foi milagre. Foi uma decisão repetida ao longo de muitos anos. Você nunca vai mudar a sua condição financeira se você não poupar parte do seu salário para investir e multiplicar o seu dinheiro. Aí eu te pergunto uma coisa. Você conseguiria guardar, vamos lá, apertar mesmo, quando eu estou falando de apertar, consegue guardar R$700? Talvez você consiga guardar mais, você consiga guardar R$1.000? Talvez você consiga guardar mais, você consiga guardar R$2.000? Eu quero te mostrar isso, como é que funciona. Põe a próxima tabela para mim, por favor. Se você fizer um aporte mensal de 700, 1.000 ou R$2.000, olha o valor final líquido que está fazendo em 20 anos. Ou seja, o que eu estou te mostrando é que se você guarda R$2.000 por mês em 20 anos, você chega no seu primeiro milhão. Simplesmente por causa dos juros. Uma renda mensal de 4.674 ao mês, baseado na renda de hoje. E eu estou falando aqui, essa conta eu fiz ontem, então ela ainda vale para hoje. Então, você note que quem guarda com constância ao longo do tempo, constrói algo grande. Depois de 20 anos, meu querido, a cada R$1 que você deposita, o próprio mercado financeiro te devolve um a mais. É isso que acontece. Então, eu acho que dá para a gente ter alguma coisa assim. Por exemplo, essa renda líquida que vem de 4.670, só para você ter uma ideia, é uma renda de mais do que 90% de toda a população brasileira. Se você fizer isso por 20 anos, você vai sentir diferença. E para você ter uma ideia como uma coisa é escalonada, se você fizer isso por mais 8 anos e meio, você atinge o segundo milhão. Só para você ter uma ideia. Entende por que os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres? É por falta de instrução. Ah, Anésio, mas a gente não ganha muito e tudo mais. Querido, eu carreguei ferro velho. Eu sei o que é isso. Detalhe, quando eu e minha esposa começamos a guardar ali R$100 e tudo mais, eu estou te falando que eu ganhava 2 salários mínimos. Aliás, um pouco menos de 2 salários mínimos era o meu salário e ela salário de professora. Que quem é professor sabe do que eu estou falando. Então, nós ali juntamos, nós nos apertamos. Acabava culto na igreja, os irmãos falavam, vamos comer uma pizza, tal, daquela coisa. Falavam, vai lá, estou cansado, aquela coisa, né? Não vou. Ia lá, passava na padaria, comprava um pãozinho, para ser um pãozinho, né? Ó, pão com mortadela, meu irmão, tubaína, maravilhoso. Gosto disso até hoje. Gosto e como com gosto até hoje. Era o que dava para a gente, era o que dava. Se você não sabe guardar dinheiro, você vai gastar com qualquer coisa. Porque não dá para guardar dinheiro se você não tem motivação. Economia não é coisa ruim, gente. Ensinaram para a gente que economia é coisa ruim. Não, tem que economizar, isso é ruim, é aperto. Não, torna aquele momento simples algo gostoso. A economizar vai te possibilitar a realizar um sonho. Um sonho. Pensa no amanhã. Eu vejo alguns amigos meus que não estão pensando no amanhã, fazem viagens, isso e aquilo, mas não tem propriedade, não tem nada. Então está na hora de você pensar em ter uma vida estável. Onde você mora, seu lugar pago, que seu carro seja pago, que tudo seja seu, não do banco, mas seu. Então, não ligue para quem te chama de mão de vaca. Ele não entende você. Algumas pessoas você tem que falar assim, olha, daqui a 10 anos a gente conversa. Talvez isso resolva algumas questões. Então, eu quero revisar aqui com vocês. Nós estamos falando sobre sabedoria divina em nossa vida financeira. Esse é o meu tema de hoje. Eu falei aqui sobre viver uma vida mais simples, sobre se dedicar ao seu trabalho, investir no seu futuro. Quarto e último, siga a lei do Senhor. Resumindo o que a gente falou hoje,
Eu te ensinei você a planejar. É isso que você tem que fazer. Põe no papel. Faça contas. Uma coisa que eu aprendi com meu pai. Aos 11 anos de idade, recebi meu primeiro salário. Cheguei para o meu pai, todo feliz que eu recebi meu salário. E meu pai falou assim: qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Eu falei: dar o meu dízimo. Ele falou: não. Eu falei: como não, pai? O senhor que me ensinou. Ele falou: não. Quanto que é seu dízimo? Eu falei: não, eu faço aqui uma conta, divido por 10. Ah, conta? Então você acertou. Primeira coisa, faça conta. Essa é a primeira coisa. Aí quando você faz conta, você sabe quanto que é 10%, você sabe o que é, para onde que vai. Gente, era meu primeiro salário, aquele dinheiro pequenininho, criança ainda, né? Não tinha nem gasto nenhum para fazer, mas já fazia ali as minhas contas. Meu pai um dia sentou comigo e me mostrou o seguinte: olha, eu vou te falar, eu sabia quanto meu pai ganhava. E meu pai não era um homem rico, era um homem pobre. E ele mostrava para mim, falava: olha, aqui é o meu salário que entrou. Desse salário aqui eu tiro o meu dízimo. Agora, aqui eu vou fazer as contas fixas primeiro. Quanto que a gente gasta de feira, quanto que a gente gasta de mercado, quanto a gente gasta de luz, quanto a gente gasta de água. Fez todas as contas, e aí ele passa um traço. Ele falou: sobrou esse tanto. É só isso que a gente pode gastar e não podemos gastar tudo. Infelizmente, meu pai não sabia guardar. Ele sabia sobreviver. Aprendi a guardar depois. Mas planeja. Outra verdade, ajuste os seus hábitos. Você gasta muito dinheiro que você não faz conta. Lá em casa, a gente tem conta de tudo o que a gente gasta. Se eu quiser saber, por exemplo, quanto que eu gastei de estacionamento esse mês, é só puxar lá, a gente já sabe. Porque se um dia a gente precisar economizar, a gente já sabe onde é que a gente tem que fazer. Cada detalhe que a gente gasta, a gente anota ali. A gente sabe para onde foi o dinheiro. É interessante que a Bíblia diz lá no livro de Ageu que muitas pessoas recebem o salário e é como se colocasse num bolso furado. Ou seja, o dinheiro sumiu, você não sabe para onde foi. Mas, meu querido, você tem que saber para onde foi o seu dinheiro. Organiza financeiramente e você vai ver de onde é que você vai tirar para poder poupar. Eu tirei de uma saída nossa semanal que a gente fazia. Mas o que a gente fez? Começamos a brincar em casa com o nosso filho. E para ele estava tudo bem. E brincamos muito. E a gente continuou sendo família, sendo felizes, realizando tudo e ainda economizando dinheiro com isso. Então, outro conselho que eu te dei foi você viver com simplicidade. Não gaste tudo. Não viva com o teu salário, ou seja, com o limite do seu salário. Porque tem muitas pessoas que quando ele ganha um aumento, aí ele gasta o aumento também. Viva com menos. Passa a viver com menos. Crie o hábito de vida mais simples. Um outro conselho foi você crescer. Vai crescer na mente. Vai crescer na sua habilidade de trabalho. Vai se tornar um profissional melhor para o mercado. Outro conselho que eu dei aqui, tudo isso dentro do que foi falado, é você ser constante. Essa é a parte mais difícil. Você está ouvindo isso hoje, talvez você saia daqui hoje e fale: não, eu vou guardar tal. Final do ano a gente conversa. Que talvez até lá você já desistiu. Então, não desista, querido. Vale a pena você guardar. E um detalhe que eu não citei. Eu não citei isso aqui porque não tem espaço aqui para a gente tratar desse assunto importantíssimo que é: não deixe de ser generoso. A Bíblia não diz que o próspero vai ser generoso. A Bíblia diz que o generoso vai prosperar. É o contrário. Então seja generoso. Contribua. Uma das coisas muito boas que a gente tem que faz lá em casa é assim: entrou uma camisa nova no guarda-roupa, tem que sair uma. Entrou um tênis novo, tem que sair um outro de lá. Gostamos de doar. É bom, seja generoso. Doe financeiramente também. Ajude situações carentes que nós encontramos, seja obras sociais, seja o trabalho lá no sertão. Ajude. Dê o melhor de si, contribua, produza para poder gerar renda para lá. Faça isso.
Essa generosidade é muito importante, mas isso aqui é um tema à parte. Falar de dízimos, ofertas, esmolas, que é o que é menos falado. Repartir o que a gente tem. É para isso. Deus não está... Querido, eu não estou te ensinando a você guardar dinheiro até a morte. Não é isso que eu estou falando, não. Você não é faraó do Egito, meu querido, que vai levar isso para outra vida. Caixão não tem gaveta. Não é isso que eu estou te ensinando, não, meu irmão. Não é isso, por favor. Eu estou te ensinando você a ser organizado. Para você patrocinar algo estável para a tua família. E você possa ser generoso, abençoador. E para mim, é isso que traz para a gente bastante dignidade e traz para a gente muita alegria. Porque quem ensinou isso foi o nosso Senhor Jesus, citado nas palavras de Paulo apóstolo. É muito melhor, há muito maior felicidade em dar do que em receber. Está lá em Atos capítulo 20. Então, crescimento financeiro e planejamento não tem mágica, mas tem resultado. Aí a pergunta não é assim, se isso funciona. A pergunta é, você vai começar? Ou você vai adiar isso mais algum tempo? Porque é muito provável que uma palavra como essa já foi desafiada algum tempo atrás. E talvez você dê um bypass nela ali, você passou. Está na hora de você falar, não, agora é sério esse assunto comigo. Deus hoje está falando você citando o seu CPF. Eu ia falar SIC, mas aí ia denunciar a minha idade. E quem riu denunciou a sua idade. Porque algum que não entendeu pergunta para o tio e para a tia. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pergunta para o tio e a tia que eles explicam. O que é SIC? Daqui a 5 anos, lembra, você vai chegar lá. Se Jesus não voltar antes, ou se ele não te levar antes, você vai chegar lá. E a minha pergunta é, como é que você vai chegar daqui a 5 anos? Foi assim que nós começamos nosso bate-papo hoje aqui. E no final de tudo, eu não sei se você percebeu, que embora eu citei muito sobre dinheiro, não é sobre dinheiro o assunto. O assunto é sobre a sabedoria de Deus. Foi Deus que criou o ser humano num lugar abundante chamado Éden. Lugar de abundância. A terra prometida escorre na rua leite e mel, né? Mana, leite e mel. Terra abundante de riachos e tudo mais, onde ele diz ali, vocês vão habitar em boas casas. Nota como que Deus fala de coisas boas. Jesus mesmo falou, se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial também não dará coisas boas. E lá é coisas que está falando. Estou falando do Evangelho de Mateus, diz isso, coisas boas. Deus dá, é bom, é bom. Nós já vamos para o céu, querido. Agora não é porque eu vou para o céu que eu vou viver o inferno aqui na terra. Vamos viver em abundância. E aqui eu não estou pregando doutrina da prosperidade, que negociar com Deus. Não, eu estou falando sobre você praticar os mandamentos de Deus. Você praticar o que a palavra de Deus diz. No livro de Provérbios, nota como bate-papo ali, é igual bate-papo de pai com filho. Filho meu, escuta as minhas palavras. O livro de Provérbios fala assim. Ouça as palavras do seu pai. Então, o livro de Provérbios fala isso. Isso é sabedoria. Se você buscar a sabedoria como a prata, como a tesouros escondidos a procurares, Provérbios capítulo 2. É assim que a gente busca a sabedoria divina. Então, eu espero que você receba da sabedoria divina para a sua vida financeira. Está toda nas Escrituras Sagradas. Tudo que eu te falei, você viu a base disso aqui nas Escrituras Sagradas. Cabe a você agora obedecer os mandamentos do Senhor ou não obedecer os mandamentos do Senhor. E aí você simplesmente, não é que você vai viver maldição. Não tem maldição para a gente, queridos. Cruz de Cristo já livrou tudo isso. Mas você vai ficar sem bênção. Isso sim. Porque a bênção vem da gente andar na palavra de Deus. Amém? Eu queria terminar aqui com vocês, só para dar uma despertada. Vamos ficar em pé? É o Salmo 1. Eu queria ler com você. É que depois tem perguntas, né? Então, vamos lá. Salmo 1. Versículo 1 ao 3, se você quiser acompanhar comigo, eu coloquei a versão de Almeida 21. Salmo 1 diz assim, presta atenção nesse texto junto comigo. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Sigam mesma tradução que estou aqui nas telas, vamos ler juntos. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores,
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer prosperará. Gente, palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Pode se assentar. Eu termino dizendo que esses são os conselhos da palavra de Deus que podem revolucionar a sua vida e mudar a sua maneira de ser e de pensar. Então, planeje, ajuste seus hábitos, viva com simplicidade, seja constante, o tempo vai fazer o resto. E acima de tudo, anda com Deus. Isso aqui não funciona sem você andar com Deus. É por isso que eu estou te ensinando a andar na palavra de Deus. A sabedoria financeira também é uma vida com Deus. Há uma prática que eu ensino para nossa comunidade ali, mas é uma prática da nossa casa. Todos os dias, ao levantar pela manhã, se você estivesse na minha casa, você ia ver minha esposa num canto, meu filho no outro, eu em outro canto, com a palavra de Deus aberta. Vamos ler a palavra, vamos meditar na palavra, fazer nossas orações. Aí nós estamos prontos para o dia. Mas aí já seria um outro assunto. Porque alguém falaria o seguinte: mas eu não tenho tempo, eu acordo muito cedo e tenho que sair para trabalhar. Acorda mais cedo. É isso. Mas como é que eu acordo mais cedo? Dorme mais cedo. Aí você consegue acordar mais cedo. Mas eu não consigo dormir mais cedo. Quando acaba a energia elétrica, você consegue. É só não ter celular, televisão, tudo que foi eletrônico, desligar na hora certa, o soninho vem, bonitinho. Uma vida disciplinada vai levar a gente a crescer bastante. Irmãos, a vida passa muito rápido. Não perca seu tempo. Aproveite cada minuto que Deus está dando para você aqui na terra. São créditos que Deus está colocando na sua conta. Use bem esses créditos. Deus te abençoe. Amém. Eu acho que no que diz respeito a juntar dinheiro, guardar dinheiro, você compartilhou com a gente até experiências pessoais suas. Como você imagina que hoje, para uma pessoa que está vivendo uma situação muito apertada, muito no vermelho, como essa pessoa de fato consegue colocar isso em prática? Excelente pergunta, já tem uma resposta bíblica aqui. Quando você chega lá no livro de Reis, você vai ver que uma mulher... Você conhece aquela história do milagre da multiplicação do azeite da viúva, tá? Lá com Eliseu. Pega o começo do texto. O começo do texto fala assim, a mulher fala assim: meu marido, teu servo, ou seja, discípulo de profeta, né? Meu marido, teu servo, morreu. E agora estão chegando os credores e eu não tenho nada para pagar. Eles vão levar meus filhos como escravos. Nota, o homem era um homem de Deus, mas morreu e deixou a viúva sem recurso algum. Não só sem recurso, deixou a mulher com dívida. Então, aliás, foi baseado nesse texto que nós começamos a conversar aquele dia com os pastores ali sobre aposentadoria, né? Que eu estou falando sobre você guardar para eventualidades e para situações como essa que a gente tem que encarar. Mas o texto continua. Eliseu, depois que faz o milagre lá da multiplicação do azeite lá na vasilha e tudo mais, que a mulher chega para ele e diz, ele fala: vai, vende, pague as suas dívidas, e aí seus filhos vivem com o resto. Então não tem que pensar em guardar dinheiro quando você tem dívida. A primeira coisa é pagar a dívida. Então, primeira coisa, paga a dívida. O juro da dívida é maior do que o juro de dinheiro guardado no banco. Então, a primeira coisa é pagar a dívida. Se você tem dívida, é dívida que você tem que pagar, querido.
Você vai fazer isso que eu estou falando, vai economizar, vai diminuir os seus gastos, vai fechar as torneiras, tá? O que eu falo fechar a torneira, às vezes é ficar sem celular, sem Netflix, sem nada, gente. Você está com dívida. A partir do momento que eu devo 100 para ele, mas eu gasto 80 numa assinatura, eu estou usando o dinheiro dele para pagar a minha assinatura para eu assistir filme. Está errado. Eu tenho que pagar a dívida que eu tenho com ele. Então a primeira coisa é pagar a dívida. Zerou a dívida, aí você começa a guardar. Então não tem o que guardar enquanto não se paga a dívida. Muito bom, obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Anésio? Vai formulando aí na sua cabeça para você poder compartilhar aqui com a gente. Eu vou fazer mais uma pergunta, Anésio. Jesus está falando nesse texto que você começou com a gente em Lucas, a respeito do risco de começar uma empreitada sem calcular os custos, né? Que isso é muito importante. Deixa eu só abrir aqui, perdão, que eu coloquei no celular enquanto eu estava... Ok, bom, na vida financeira, como que a gente pode identificar se a gente está agindo por impulso, por emoção, por algum tipo de pressão social, seja ela qual for, ou até mesmo eclesiástica, e em vez de fazer um planejamento consciente e responsável? A partir do momento que você tem que tomar decisões muito rápidas, não vai me parecer uma decisão sábia. Porque a Bíblia diz assim, é interessante que a Bíblia diz, na multidão de conselhos há sabedoria. Não está dizendo que cada conselho é algo sábio. Olha só o que eu estou dizendo. Quando você busca uma multidão de conselho, você vai ter conselhos que vão contradizer um ao outro. Então, é nesse equilíbrio entre os conselhos que você vai encontrar a melhor solução para você. Por isso a importância de ter muitos conselhos. E para se ter muitos conselhos, não dá para fazer isso da noite para o dia. Então, você nota que é alguma coisa de médio prazo. Nem vou falar longo prazo, mas de médio prazo. Então, você pretende abrir um negócio. Primeira pergunta, você tem alguma experiência naquele negócio? Não, vamos lá. Eu vou me aposentar e eu quero abrir uma lojinha de suco de laranja. Você trabalhava com frutas antes? Não. Falei, então foge disso. Não é a tua área. Então, vai procurar alguma coisa que você tenha expertise, que você já estudou para aquilo, né? Vai ver alguma coisa, vai ver outras possibilidades de onde você pode investir melhor seu dinheiro ou num novo negócio. Não é melhor você perguntar para outras pessoas o que elas acham? Vai perguntar para quem tem lá a lojinha do suco de laranja. Vai ver quanto que custa uma loja dessa num shopping, por exemplo. E aí você vai conseguir, na multidão de conselhos, encontrar o melhor caminho e a sabedoria. Então, cuidado com precipitação. Aliás, tem uma palavra para isso. Provérbios 19, 2. Olha eu citando Provérbios de novo. Provérbios 19, 2. Peca quem é precipitado. Está aí. E a palavra pecar significa errar o caminho. Você erra o caminho quando você se precipita. Então, faça devagar. Muito bom. Faça. Por isso que tem que fazer planos. Planejamento não é uma coisa que eu sento hoje, ponho no papel e amanhã saio fazendo. Isso não é planejamento. Isso é só uma ideia rascunhada. Consegue falar um pouquinho sobre isso, então? Sobre o planejamento? Você falou que colocar no papel é uma ideia rascunhada. Então, como é que eu sei que eu estou fazendo de fato um planejamento? Aqui depende do quê? Por exemplo, se você pretende ser um empreendedor, vai fazer um curso do Sebrae. Sebrae é excelente. Vai fazer curso sobre isso. E é gratuito, né? E é gratuito. Gratuito. Não, mesmo que fosse pago, né? E tem cursos pagos sobre isso e que são muito bons. Isso é um investimento. Isso é um investimento. Você está investindo na inteligência. A inteligência é um excelente investimento. Então vai fazer curso para você saber como é que você vai gerir uma empresa. Você vai entender o que é capital de giro. Você vai entender o que é de fato investimento. Você vai entender o que é um prolabore, que você vai... Porque as pessoas, o problema da pessoa que tem uma microempresa, e aqui eu me refiro principalmente você
que tem uma MEI, por exemplo, é você não saber a diferença do dinheiro que é da sua empresa, de você CNPJ, com você CPF. Se você não souber separar o que é o CNPJ do CPF, você vai afundar em pouco tempo. Você vai se confundir um pouco tempo e pode entrar em dívidas. Então é bom você saber separar. Mas isso são cursos. Então você precisa aprender sobre isso. Muito bem. Tenho pergunta chegando aqui. Detalhe, não sou nenhum especialista nesse assunto. Sou apenas um pastor de uma igreja e que me preocupo com a vida financeira dos meus irmãos, e são esses os conselhos que a gente gosta de dar. Por isso que eu me limito dentro dos conselhos da palavra de Deus. Num curso para empreendedorismo, eu não sou o melhor. Procuro o Sebrae, que é especialista no assunto. Muito bom. Se você já guarda, a pergunta é essa que chegou para mim aqui. Se você já guarda há mais de 8 meses, Bom, ou seja, já tem é um bom começo. um hábito de guardar, e surge um imprevisto, o que essa pessoa tem que fazer? Ela continua guardando? Ela não abre mão de guardar? Um detalhezinho importante. O motivo da gente guardar também, isso estava no meu esboço e eu tirei, para não ficar muito longo. Não acredito. Tá? Eu tirei. Mas Deus faz falar. Estava no meu esboço algo que eu acabei tirando para não ficar muito longo, é quando eu falo a importância da gente ter algo chamado reserva. Uma reserva, ela é uma reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? É o que vai te evitar você ter algumas dívidas imprevistas. Por exemplo, vamos lá, você não tem reserva, queimou a geladeira, querido, vai entrar no vermelho, não tem jeito, você tem que consertar a geladeira, não é? Não tem jeito, você vai ter que consertar, aí você vai fazer uma dívida por causa disso. Por isso que você tem que ter uma reserva para suprir essas pequenas situações que ocorrem com todo mundo. Gente, a chuva cai sobre maus e bons. Ou seja, a inundação que inundou a casa do vizinho inunda a tua também. É isso. E a gente tem que estar preparado. Você quer ver uma coisa que é imprevisível e gasta demais? Morrer. Morrer hoje é caro, gente. Vocês sabem disso. Eu sei que eu estou falando em tom cômico de uma coisa trágica, mas morrer é caro. Então, se você está querendo aí sobreviver financeiramente, fala para quem está aí perto de você, não morra, por favor. Não morra. Me ajuda aí. Me ajuda, porque gasta demais, demais mesmo. Tudo é imprevisível ali. E um detalhezinho, um dinheiro você tem que gastar ali na hora. Então, facilmente as pessoas entram em dívidas, por exemplo, com um funeral de alguém muito perto. Para isso que você tem que ter o quê? Reserva. É a reserva que vai te ajudar nisso. Então aí ela está falando de imprevisto. Esses imprevistos acontecem. Agora o imprevisto é alguma coisa que vai gerar dívida ou alguma coisa que você pode passar, entendeu? Então, mas esse sentimento de que você se esforçou tanto para guardar, e de repente surge um imprevisto, e você pega o que você guardou e tem que jogar naquele lugar para resolver um problema e começar tudo de novo. Você já passou por isso? Senta e chora. Senta e chora. Você já passou por isso, né? Já. É terrível. Já, mas que bom que tem o recurso, né? São recursos, são situações que a gente precisa mesmo resolver ali, né? Mas o que a gente pode fazer é o seguinte: às vezes nós, por exemplo, teve uma situação que aconteceu algo na família. Eu tinha um carro bom, um carro que estava pago, está tudo ok. Deu um problema na família, não pensei duas vezes. A gente vende esse carro, pega um carro bem simplesinho, mas paga essa dívida, paga essa situação, né? Para que se resolva o assunto. Quem vive endividado é algo espiritual ou jumentice? Foi a pergunta que chegou aqui. Os irmãos estão sendo criativos. Cuidado aí, varão. Pessoal, cuidado aí. Querido, pode ser, às vezes, até cultura da família. A maioria de nós nunca aprendeu sobre economia e vida financeira. Então, por favor, o que eu estou falando aqui, de maneira alguma eu quis jogar culpa em você. Não, eu só estou querendo te prevenir, acordar você, só isso. Porque nós não tivemos instrução, o dinheiro não vem com um manual de instrução, você percebeu? Não vem. E a gente não aprendeu isso na escola. Nós fizemos escola e não aprendemos na escola. E muitos de nós, nossos pais também não ensinaram isso para a gente.
Então a pessoa às vezes ela vive endividada porque ela cresceu assim, é a cultura dela. Agora, meu querido, transforme-se, Romanos 12:2, transforme-se pela renovação da sua mente, para que você venha experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É só não se acomodar, tá bem? Tem uma boa. Bastante Tá pergunta chegando aí agora. coisa aqui, ó. Meu Deus, irmãos, espera aí, Vamos lá. que eu quero comer pastel hoje ainda. Por falar no pastel, irmãos, ontem estava tudo muvucado aqui, mas ó, hoje o pessoal se organizou. Quando você pedir o pastel, vai sair bonitinho, quentinho, gostoso, tá bom? Se um familiar sabe que eu tenho dinheiro e pede emprestado, eu empresto e corro o risco de ficar sem nenhuma emergência. Assim, eu empresto e corro o risco de ficar sem nenhuma emergência, ou nego e nesse caso peco se não sou generoso. O cara chega lá e fala: Anésio, eu sei que você tem 30 mil reais aí. Estou precisando de 31. E aí, se eu não... Vamos lá. Primeira coisa, eu vou te contar um negócio de alguns anos atrás. Muitos anos atrás, vou até contar essa historinha muito rápida. Tinha um irmão que eu admirei demais, eu tinha lido um livro dele, um livro em inglês, tudo mais, um cara norte-americano, um livro muito legal sobre o reino de Deus e a igreja. Achei fantástico o livro. E li, gostei demais. Aí um dia fui chamado para ser um palestrante numa conferência, e o outro palestrante era ele. Eu falei: é demais, eu vou conhecer o cara. Aí quando eu fui conhecer o cara, ele falava português e morava no Brasil. Eu achei o máximo. E eu contei para ele o quanto eu admirava assim a distância. E ele falou: não, por isso, vamos depois do almoço fazer uma caminhada de 1 hora para a gente conversar. Eu falei: excelente. E aí ele me fez umas perguntas, eu respondi, ele foi quase que ali um instrutor para mim. E ele fez uma análise da minha vida pessoal, porque eu abri minha vida para ele em 10 minutos, contei minha vida ali para ele. E ele então falou: Anésio, tem uma coisa para você mudar. Eu achei aquilo o máximo, porque eu esperava ele citar uns 10, 15. Ele falou: uma. Ele falou: tem uma coisa para você mudar na sua vida. Você não sabe dizer não. E por isso você se enrosca com o seu tempo e com outras coisas. Custou para mim aprender a dizer não. Custou. Hoje eu sei, ainda assim com muita dificuldade, porque não é minha característica fazer isso. Mas eu já aprendi a dizer não. Mas se a gente não aprender a dizer não, a gente se enrosca com dinheiro, com tantas outras coisas, se enrosca com tempo e tudo mais. Com relação a essa situação, um familiar que pede. Bom, uma das dicas algumas dicas que eu te dou. Primeiro, evite falar. Que tem? Ou seja, não ostente. Não ostente, guarde o seu dinheiro. Ensina a pessoa a guardar. Segundo, quanto de fato você pode ajudar alguém? Isso também tem que ser calculado. Jesus ensinou a gente não emprestar, mas dar. Por uma razão: quando você empresta, a pessoa fica em dívida com você e daqui a pouco ela não consegue pagar, ela fica sem graça com você. Você estraga um relacionamento. Dá o dinheiro para a pessoa. Você pode até falar que emprestou, como eu fiz com um menino lá. Eu vi um menino lá na Carisma uma vez e eu peguei e emprestei um dinheiro para ele. Na verdade, meu coração tinha dado, mas eu emprestei porque eu queria trabalhar uma coisa no coração dele. Aí eu vi que ele não conseguiu pagar na data. Tudo bem, um dia eu até abracei ele e falei: meu, relaxa, mas quando você puder, você paga. Eu insisti dele pagar. Até o dia em que ele veio me devolver o dinheiro. O dia que ele veio me devolver o dinheiro, eu falei: e aí, conseguiu? Tá certinho? Você não fez dívida para me pagar? Não. Falei: então tá bom, então esse dinheiro é seu. Ensinei ele a guardar e agora usar o dinheiro para ele. Mas você tem que calcular o tanto de dinheiro que você tem ali, que você possa fazer essa movimentação. Talvez parte desse dinheiro que você está guardando está comprometido. Está comprometido com o teu futuro, está comprometido com a casa que você está pagando, está comprometido com algumas coisas. Que é por isso que você economiza. Por isso que você guarda. Por isso você guarda. Então, você tem que saber dizer não. Ou, algumas outras situações, a questão da generosidade é uma questão voluntária sua. Sendo muito sincero, eu não gosto de dar para quem me pede. Eu não gosto. Eu gosto de notar uma situação e vou lá e dou. Eu prefiro fazer assim, porque é constrangedor. Então,
Vamos nos organizar. Vale lembrar que quem emprestou dinheiro para você não tinha esse pensamento, viu? Então vai e pague. Ok? É isso aí. Você tem dívida, pague. Isso. Sou comerciante, não consigo ter um prolabore. Qual o caminho para não tornar o orçamento todo do comércio sem ter a impressão de nunca ter dinheiro? Que eu acho que a maioria dos empresários passam por isso. Curso do Sebrae. Curso do Sebrae. Curso do Sebrae. Empreendedorismo. O Sebrae vai te ensinar você a fazer isso. Eu não sou especialista na área. O Sebrae vai te ensinar. Eu já fiz curso do Sebrae. É muito bom. Te ensina você a fazer isso. Você fazer as contas que você tem que fazer para conseguir separar o dinheiro do CNPJ do seu CPF. Muito bom. Esse dinheiro você precisa saber fazer. Mas curso do Sebrae. Não tem aqui uma palavra mágica, não. Eu acho, é um pouquinho mais complicado. Muito bom, obrigado. Dívida, estou terminando. Dívidas precisam ser pagas, só que às vezes a gente deve às pessoas e o banco. O que eu pago primeiro? As pessoas ou o banco? Porque as pessoas me vêem todo dia, o banco não sabe nem onde eu moro às vezes. Veja bem, existem algumas coisas que a gente não pode olhar assim. Veja bem, ninguém aqui acha que tem dinheiro para chegar lá e comprar uma casa à vista, sua primeira casa à vista. Ninguém tem, não na nossa nação, a não ser que você tenha herança, veio de família rica. Você tem que fazer um empréstimo bancário para isso, ou um financiamento bancário para isso, correto? Ok. O financiamento bancário, se está dentro do teu orçamento, eu não olho como dívida. Eu olho como uma situação que eu pago como luz, água, tudo mais. Ali faz parte do meu cálculo mensal. Então, eu não chamo isso de dívida. O que você não pode é rolar essa dívida. Agora, rolou essa dívida, o banco vai montar em cima de você com juros. Agora, se eu tenho 10, mas eu devo 10 para uma pessoa e 10 para o banco, eu pago a pessoa, não o banco. O banco eu vou negociar, porque o banco aceita negociação. O banco aceita você negociar com ele, refazer prazos, ele aceita várias coisas. É só ir lá que eles estão doidinhos para negociar com você de novo. Vai lá e negocia. Mas uma pessoa é físico, paga a pessoa. Muito bom. Eu tenho 2 perguntas de jovens aqui para a gente terminar. Agora, por que está devendo para o banco e para a pessoa, né? Maneira, gasta menos. Gaste menos. Tenho 2 perguntas e aí eu encerro a questão das perguntas aqui. Anésio, eu tenho um jovem aqui que deseja ser pastor. Coisa linda. E ele está perguntando assim, quais seriam os seus passos se você tivesse 18 anos, com a mentalidade que você tem hoje, qual conselho você daria para ele nessa caminhada financeira, mesmo ele desejando ser um pastor? Eu tive o chamado para o ministério aos 16, eu fui pastor aos 19. E não me arrependo um segundo sequer da decisão que eu tomei na minha vida de servir o Senhor todo o meu coração. Se você pretende ser um pastor, alguns conselhos que eu te dou. Primeiro, leia muito. Se você não gosta de ler, reveja a sua vocação. Essa frase não é minha, é do Hernandes Dias Lopes. Então, segundo, sirva o Senhor com o que tiver à mão para você servir. Eu não comecei pregando de púlpito, eu comecei carregando o cabo e montando aqueles tremendão para a gente pregar em ar livre. É assim que a gente faz. Vai servir na igreja, porque liderança na igreja é serviço. Faça um bom seminário. Ser pastor não é só saber falar no microfone. O microfone é coisa, não é difícil falar em microfone. Um dia você pega o jeito e você fala. Não é isso. A gente não está precisando de palestrante. Está precisando de homens e mulheres que conheçam bem o Senhor e a sua palavra. Então, tempo de oração e tempo com a palavra. E o mais prático aqui agora, gruda no seu pastor. É isso. Eu grudei no meu. Meu pastor era assim, ele era a 4ª pessoa da Trindade para mim. Era Pai, Filho, Espírito Santo e meu pastor. Então, eu grudei no meu pastor, segui os passos do meu pastor. Se ele falasse, leia tal livro, eu lia. Se ele falava, eu fazia, eu não desgrudava. Até um dia que ele falou, então, vem cá, você vai ser pastor comigo. E ele percebeu que eu queria seguir mesmo os passos ali. Então, essa vamos é uma boa precisar dica que de pastores aqui.
Fica a Que dica, benção. né? Agora, rapidinho aqui, quais são os conselhos que você dá para os jovens que estão começando a carreira, então? Muito bom, muito bom. Primeiro, pratica isso que eu falei hoje. É o conselho que eu dou para o meu filho. Como eu disse, eu vou tirar a lição de casa dele amanhã. Que eu dei esse esboço para ele hoje. Eu falei, você vai ler, que amanhã eu vou cobrar de você. Faça em cima do que eu falei hoje aqui, né? Eu estou dando conselho em cima desse tema, né? De hoje. Começa guardando. Guarda um pouco. Se você ainda não trabalha, se profissionalize, por favor. Vá trabalhar. É importante começar a trabalhar cedo. Muito bom. E assim, trabalhe no que tiver as mãos para fazer. Tem alguns jovens que falam, eu não acho trabalho, eu mando um currículo, ninguém... Tal. Querido, eu peguei ferro velho e fui vender. Então, quem quer crescer na vida... Dizia uma professora minha de seminário da seguinte forma, ela falou o seguinte, se você não sabe o que fazer, vai orar a Deus. Ela falou, passa lá 1 hora orando em outras línguas, receba graça e entendimento do Espírito Santo, vai no lixão da cidade e Deus vai te mostrar como ganhar dinheiro com aquilo. Ou em outras palavras, anda com Deus e seja proativo, né? E, por favor, economize. Para de gastar com tênis caro para impressionar as pessoas. Você não precisa disso. Seja básico, seja você mesmo, mas guarda para o futuro, vale a pena. Eu tenho uma última pergunta de verdade agora, que o pastor sempre fala que está acabando e não está, né? Mas eu tenho uma última pergunta. Você já deve ter passado por isso. Quando você está tomando uma decisão e alguém do seu lado fala, não, mas isso aí você está sendo imprudente. A Bíblia diz para você ser prudente. Ou quando você está sendo prudente e a pessoa fala, não, mas você precisa ter fé, você precisa avançar. Então, qual o limite da fé e da imprudência? Na verdade, elas não são coisas opostas. A prudência vem pela palavra de Deus. Por você ter a sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus vem da sua palavra. E a fé vem da onde? Vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém. O que a gente confunde é empolgação com fé. O que a gente confunde é ímpeto com fé. Fé não tem a ver com empolgação nem ímpeto. Fé tem a ver com obedecer a palavra de Deus. Eu te explico fé da melhor maneira possível. A palavra fé, na língua grega, é a palavra pistis. E essa palavra pode ser muito bem traduzida também como fidelidade. Fé e fidelidade é a mesma coisa. Então, aqui está falando de uma fidelidade a Deus. Isso é fé. Fé significa que se Deus falou com você, você vai fazer aquilo. Então, nunca a fé vai ser imprudência se você está seguindo uma palavra de Deus. E nunca a prudência vai ser falta de fé, porque você também está seguindo uma palavra de Deus. A questão é, você está seguindo uma palavra de Deus? Essa é que é a pergunta. Amém. A pergunta não é se é fé ou se é prudência. A pergunta é, você está tendo tempo com Deus? Você ouviu a palavra de Deus? Quando você ouviu a palavra de Deus, você já saiu fazendo? Está errado, porque pega quem é precipitado. Então você não ouviu. Então você buscou conselhos, fez planos. Então quando você faz isso, você está agindo ou por fé, ou quem sabe, com fé e prudência ao mesmo tempo. Amém. Queridos, Anésio Rodrigues, uma salva de palmas. Muito bom, isso é muito bom.